Olá, bom dia, paz do Senhor para os irmãos, amém? Uma quinta-feira abençoada. Eu quero deixar uma palavra que encontra aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 5, verso 1, que vai falar sobre a vida de Naamã. Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão valoroso, porém leproso. A Bíblia nos traz o relato sobre a guerra que havia entre a Síria e Israel, né? E sempre que podia, os assírios levavam alguns israelitas cativos, né? E esse texto vai trazer que Naamã, né, havia levado uma jovem, né, de Israel para ser escrava dentro da sua casa. Bem, a gente sabe que essa questão dessa lepra aqui, ela deveria estar no começo, ou ela deveria ser uma lepra leve, né? Porque toda vez que a pessoa se achava leproso, ela era isolada fora da cidade, em estado de quarentena. E a época era uma das doenças assim mais terríveis que tinha, né? Por causa do contágio, por causa da questão de morte, né? Da lentidão dela de matar, né? Então era algo muito preocupante. E a Bíblia ela traz uma advertência aqui, né? Uma exclamação, né? Dizendo que ele é varão valoroso, porém leproso, ou seja, tinha algo na vida dele que o poderia fazê-lo levar à morte, né? E quem sabe você aí possa estar escutando essa palavra no dia de hoje e pensando, né, dos valores que você tem como homem de Deus, como mulher de Deus, mas quem sabe para tal tempo você está acometido de alguma lepra espiritual, emocional, sentimental. Sabe, hoje você tem alguma coisa na tua vida que pode te conduzir à morte. E esse algo tem que sair, né? É o que Deus quer tratar comigo e com você. É coisas de muitas das vezes que ela pode estar, aqui no caso como Naamã, nem num estágio muito avançado, poderia estar num estágio inicial, por isso que ele estava vivendo onde ele estava vivendo. Mas Deus já está nos advertindo que essa lepra, ela pode crescer. E ninguém melhor, irmão, do que o Espírito Santo de Deus para falar comigo e com você. Não tem ninguém melhor do que Ele para falar. Não tem. Não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para falar. O que está na tua vida que tem que sair? Que o Espírito Santo de Deus já está falando com você. E a Bíblia diz que aquela jovem então vai chegar na casa de Naamã. E aí algo me chama a atenção, porque ela havia sido levada cativa, havia se separado dos seus pais. Ela poderia carregar consigo
um ódio, né, sobre os assírios. Mas porém ela está ali e ela começa a entender que foi Deus que permitiu que ela estivesse ali. E aí então ela começa a servir. Porque muitas das vezes nós somos levados em determinados lugares, né? E somos subjugados muitas das vezes. Mas quando eu estou voltado para as coisas de Deus, a minha visão espiritual está aberta, e a Bíblia diz que o homem espiritual, ele tudo discerne, e de ninguém ele é discernido. Então ele começa a compreender coisas, detalhes que a pessoa que está na carne não consegue entender. Mas o homem que está no espírito, ele tudo discerne e de ninguém é discernido. E essa jovem, apesar da pouca idade, ela começa a entender o propósito de Deus. E assim que ela teve a oportunidade, ela notifica, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e envia uma carta ao rei. Ou seja, uma outra coisa aqui que me chama a atenção. Primeiro, a jovem se permite ser usada onde está. E aí não tem questão de patente alta, não. Ela, na sua pequenez, ela sabia que ela poderia ser usada para algo grande. Todas as vezes você se acha pequeno. Eu não posso. Eu não consigo. Mas Deus tem te levado a um gás de gente grande. E Deus quer te usar aí onde que você está, para pessoas que aos teus olhos é grande, mas diante dos olhos de Deus todos nós somos iguais. E ela então se permite, e ela fala, né? E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua lepra. Ela se permite ser usada, mas contrapartida, eu vejo Naamã não sendo uma pessoa seletiva. Irmão, um homem na estatura de posição social que aquele homem vivia, escutar uma jovem escrava que estava ali como escrava, cativa, sabe? Tem gente que é seletivo, tipo assim, vamos exemplificar de uma forma muito clara. Às vezes alguém fala alguma coisa para ele, entrega algo para ele, da parte de Deus, aí ele primeiro ele olha. Quem é que está falando? Fulano. Quem? Quem falou? Foi o pastor, foi o missionário, foi. Se Naamã tivesse usado esse critério, ele estaria leproso, ele teria morrido leproso, mas ele não foi seletivo. Ele não foi seletivo. Não foi. Ele confiou e ele aceitou. Então a Bíblia vai dizer que aí ele chama Eliseu, né? E Eliseu manda falar para ele o que ele deveria fazer. E aí a gente conhece a história, né? Ele vai, faz aquela objeção, queria que Eliseu viesse estender tapete, porque tem gente assim, irmão, se não vier estender tapete para falar com ele, não dá, sabe? Mas Eliseu deu a direção, e aí depois a gente sabe que aquele homem que estava junto com ele ali, um dos soldados, o persuade a fazer, falando: Senhor, mas se tivesse mandado fazer tal coisa, o Senhor não teria feito. E enfim, ele vai ali dar os 7 mergulhos e aquela lepra sai, sabe? Eu quero te chamar a atenção hoje para essa palavra simples, mas porém de muita objetividade.
Você está com uma lepra e isso é um fato. Senão essa mensagem aqui não estaria sendo gravada. E eu estou falando de você, não, estou falando de mim. Algo na minha e na tua vida que ainda que seja no estado que está terminal ou está começando, Deus está falando assim, ó, tem que tirar. Né? Porque senão Deus não estaria falando. O Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso. Eu estou aqui de madrugada sempre e Deus falando. E eu falo, Deus, mas o que eu vou colocar? Eu acordo e vou para a palavra e Deus me dá algo assim, eu pum. E isso o Senhor está falando, de lepra. E se eu olhar para a vida de Naamã, aquela lepra estava provavelmente começando, senão ele não estaria, ele estaria isolado. Então é algo que está começando na minha e na tua vida, que muitas das vezes é sorrateiro e vai nos levar à morte. E nós temos que, ó, abrir o olho. Aquela história, apanha as raposas, mas apanha também as raposinhas que fazem mal à vinha, porque a vinha está em flor, ou seja, a vinha quando está em flor, ela vai frutificar. E quando Salomão usa aquela alegoria lá, ele já sabia o que ele estava fazendo, falando. A Bíblia diz que lá no tempo da velhice dele, ele andou em seguimento a Astorote, a Milcom, a Quemos, a Moloque, andou se prostituindo com as mulheres que não era para fazer aquilo, e ele viu que a raposinha pegou ele. E a gente sabe que a vinha, eu já falei aqui em outras gravações, é a nossa família, o nosso ministério, é aquilo que Deus nos entregou, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Ó, dá-me sem a permissão. Essa é a Tatiana Malafaia. Isso canta muito. Foi uma amiga minha lá na Taquara. Ó, na prova, meu irmão, toma posição. Deus está falando. Não seja seletivo hoje com essa menina. A menina aqui representada hoje sou eu. É alguém sem aparência, alguém pequeno, mas que Deus quer me usar para você tirar essa lepra. Deus está falando assim, ó, vai, dá 7 mergulhos. O que Deus está mandando você fazer? Faça, irmão, hoje, na manhã desse dia, e essa lepra vai sair. Não seja seletivo, não. Quem é esse aí? Quem é esse? Rondon. Pô, esse presbítero Rondon, não sei quem é, não. Mas Deus hoje está me usando. Deus está vendo uma lepra que vai te levar à morte. Deus está vendo algo na minha, ou quem sabe na tua vida, porque tem muita gente que, essa palavra não é para mim. Deus, quem sabe hoje, Deus está falando com você, algo que está na sua vida, que vai te levar à morte e pior, vai te isolar. Cuidado, hein? Deus, ele tem uma especialidade, irmãos. Ele pega o ser humano, quando não obedece a ele, e ele simplesmente isola. Ezequiel 7:23 diz, fazeis cadeias, porque a terra está cheia de violência. Deus separa. Centro de recuperação, cadeia ou hospital, meu irmão. O último caso é o caixãozinho. Deus está vendo. Quem vê e sabe tudo. Ele está falando assim, ó, cuida dessa lepra aí. Eu quero tirar essa lepra, porque essa lepra ela tem 2 caminhos. Ou ela vai te isolar do restante, isso aí que Deus está falando, vai te isolar, vai te separar, ou ela vai te levar à morte. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.